Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Vamos para o texto bíblico desta noite. Isaías, capítulo de número 9, versículos de 1 a 7. Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Tenho que confessar a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que sempre é um desafio pregar a palavra de Deus, mas muito mais nos textos, que são frequentemente lembrados, principalmente na época de Natal. Mas Deus tem me instruído a partir dele, e eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus tem falado ao meu coração essa noite também. E diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a tua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro de seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, nós estamos. E nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra ela é transformadora, porque ela é a Sua vontade manifestada ao Seu povo. Assim, ó Deus, nesse tempo agora de pregação da Tua palavra, que o Senhor fale conosco, ó Deus, a partir de mim, mas também na vida dos meus queridos irmãos e irmãs que aqui estão. Nos dirige, ó Deus, nos dá, ó Deus, aquilo que necessitamos segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você, meu irmão e minha irmã, teve acesso ao boletim dessa semana, tanto pelo sistema WhatsApp, como também no físico, mas eu tive acesso e li um trechinho que muito me chamou a atenção nesse boletim que o reverendo Tiago escreveu, porque a mesma sensação que ele teve ao passear pelo shopping, até mesmo fazendo ali um caça ao tesouro, ele diz, com as crianças, eu também tive. E qual foi essa sensação ao realizar 2 passeios ao shopping? A sensação é uma sensação de muita tristeza, de muita preocupação, na qual até mesmo o coração fica inquieto, porque ao ponto que eu passeava pelo shopping, eu fui percebendo o espírito natalino contemporâneo. E o espírito natalino contemporâneo, ele não tem nada a ver com o espírito natalino bíblico. Essa é a verdade. Porque as lojas, o shopping, estavam todos decorados com bolas vermelhas, com as árvores de Natal mais diferentes e majestosas possíveis, com Papai Noel sorridente, alguns até se mexendo, diz até boa noite para você,
né? Natal contemporâneo. Ainda, né, algumas guirlandas elegantes, até floco de neve artificial eu vi. E eu me perguntei, em meio a tantas outras coisas ainda, anjos posicionados, luzes, e eu me perguntei, aonde está o verdadeiro Natal? Aonde está o presépio, que o reverendo Tiago, então, alerta para o texto? Aonde está o menino Jesus, em meio a todo esse contexto do Natal contemporâneo? Pode até sim, todas essas decorações trazerem um ambiente festivo, acolhedor. Pode sim, até mesmo demonstrar um tempo celebrativo de Natal, contudo, nos moldes contemporâneos. Nos moldes contemporâneos. Por mais encantadoras e realistas que essas decorações sejam, embora bonitas e envolventes, elas não representam o verdadeiro Natal. Elas são meros objetos de adornos externos, por mais que envolvam, por mais que nos aproximem do espírito natalino, mas são símbolos vazios em si próprios. Mas quem sabe, o último ponto de conexão em meio a todas essas decorações que nós encontramos, seja realmente a luz. A luz. Pois existe uma relação estreita entre Natal e luz. Mas uma relação quase que não somente próxima, mas una. Não tem como separar o Natal da luz. Os presépios sumiram. O bebê que nasceu e é o protagonista do roteiro natalino sumiu. O exemplo de humildade de um Deus que desce em direção de um povo não se fala muito mais. É irrelevante na atualidade. Portanto, creio que a luz seja o último ponto de conexão com o Natal natalino, com o Natal bíblico. E é interessante que, eu não sei se os irmãos e as irmãs perceberam, mas toda a parte litúrgica, também os cânticos, até mesmo o primeiro hino que foi cantado, e isso não foi preparado por mim, falava sobre a luz. Praticamente eu contei que nós citamos aqui, por meio das canções, por meio da leitura bíblica, no mínimo 11 vezes a luz. Quem sabe até mesmo falamos mais de luz do que propriamente de Jesus. Mas toda vez que nós nos referimos no contexto bíblico sobre luz, nós nos referimos sobre Jesus. Portanto, é interessante olhar também para a narrativa bíblica e perceber que a palavra luz, ela se encontra já no primeiro momento das Sagradas Escrituras. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 a 3, ali nós vamos encontrar a terra era sem forma e vazia e havia trevas nela. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas isso não é algo particular somente do início das Sagradas Escrituras, porque também Apocalipse capítulo 23, Apocalipse capítulo 21, versículo 23, vai descrever o novo céu e a nova terra, e ali então nós temos a seguinte informação, que a presença de Deus será a fonte de toda a luz, não necessitando do sol e da lua. Mas não é só isso. As Sagradas Escrituras ainda nos apresentam a sua própria palavra. Deus nos apresenta a palavra como sendo luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. João nos apresenta Jesus no início do seu evangelho,
afirmando que Cristo é a vida, mas é a vida que leva a luz aos homens. Ele é a luz dos homens, que resplandece nas trevas. João capítulo 1, versículo 4. Jesus chama a atenção de seus discípulos, dizendo a eles: vocês são luz do mundo. O próprio Jesus se identifica diretamente como sendo a luz do mundo. Por fim, em meio a tantas outras passagens que eu poderia aqui relatar, Isaías capítulo 9, versículo de número 2, vai dizer que a luz, ela é transformadora, que Cristo é transformador, que a luz que é relatada aqui no versículo de número 2, lembrando que esse texto é uma profecia, e o povo então estava escutando esse texto, e pensando no que viria ainda. Para nós que já somos aqueles que hoje conseguem olhar para esse texto e perceber que a luz aqui citada era Jesus, tudo faz mais sentido. A luz que altera uma condição de vida. E o versículo de número 2 vai dizer que essa luz, que é Cristo, se revela àqueles que andavam em trevas à sombra da morte. O povo de Israel, meus irmãos e minhas irmãs, vivenciou tempos de escuridão, sim. E onde se tem escuridão, se tem caos, se tem confusão, se tem medo, se tem aflição, se tem desordem, desorientação. E quem sabe para você isso seja bem no sentido assim, visível, ou até mesmo no sentido de que você de repente já passou por algumas situações em meio à escuridão, na qual o seu dedinho reclamou muito durante uma semana inteira. Ou de repente, quando você está num hotel, em algum lugar diferente, visitando alguém, e de repente você acorda no meio da escuridão e você se percebe perdido, estranho naquele local. A escuridão é exatamente isso. Ela nos tira o referencial, ela nos saca a direção, ela gera temor, ela gera medos, os mais intensos possíveis. Agora, só entre nós aqui, mais o pessoal que está nos assistindo na internet, todos nós em algum aspecto temos uma quedinha pela escuridão. E eu digo isso porque infelizmente, ainda nós estamos sob a influência do pecado original. Alguns têm uma quedinha mais intensa, outros nem tanto. Mas a verdade é que todos nós temos uma quedinha pela escuridão. Porque a escuridão, ela se apresenta a nós como um atrativo, como um lugar de conforto muitas vezes, como um lugar de realização. Ela pode até aparecer em algum momento para nós como a solução das nossas dificuldades. A escuridão, ela pode até mesmo nos parecer uma situação na qual nós evitamos o confronto, evitamos a exposição. Mesmo sabendo que a luz verdadeira, fonte de transformação e segurança, mesmo reconhecendo que a luz, Cristo, muitas vezes, infelizmente, por negligência, nós somos atraídos pela escuridão em vários aspectos da vida. O que causa
quais são as causas de escuridão? O povo de Israel, no versículo de número 1, o profeta Isaías vai nos contar a história, o que estava acontecendo, e vai dizer sim, que aquele povo estava em uma aflição total, mas essa aflição não iria continuar, porque a luz do mundo chegaria. Mas o profeta também nos diz que nos primeiros tempos tomou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, aquele mesmo lugar se tornou glorioso. O que isso quer dizer, pastor? O que isso representa para nós hoje? O povo de Israel, diante da sua quedinha pela escuridão, deixou de observar primeiramente a lei do Senhor, a lei que falava em adoração exclusiva ao Deus verdadeiro. Israel constantemente seguiu os deuses das nações vizinhas. O povo de Israel ignorou os avisos dos profetas enviados por Deus, que alertaram constantemente sobre a necessidade de arrependimento, mas o povo, os seus líderes, endureceram o coração. O povo de Israel desprezou e negligenciou a palavra de Deus, vivendo como as nações ao redor, ignorando as instruções dadas por Deus. Israel recorreu frequentemente a práticas ocultas, como consultar adivinhadores e feiticeiros, práticas proibidas pela lei, desprezando Deus como fonte de sabedoria e orientação. Sim, essas condições nos levam à escuridão. Essas condições nos aproximam da escuridão. Mas quero relembrá-los de algo até mesmo que ministrei aqui na abertura da escola bíblica, alguns domingos atrás, que Deus não retribui na lógica dos ditados populares. Porque a lógica da nossa sociedade seria, diante de tantos erros do povo de Israel, seria justo que Deus retribuísse na mesma lógica, retribuindo aquele que eles mereciam. Todavia, Deus não faz assim, não retribui na lógica dos ditados populares, como por exemplo, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Cada um recebe aquilo que merece. O feitiço sempre vira contra o feiticeiro. São ditados populares. Mas Deus não age assim. Deus decidiu amar e se envolver com o povo que estava na escuridão. Deus decidiu descer do céu, esperando um movimento dos aflitos. Não, Ele decidiu. Ele tomou a iniciativa. Deus não ficou na expectativa de encontrar algo naqueles que vivenciavam a escuridão, algo que lhe agradasse, assim Ele viesse a intervir. Não. Deus tomou a iniciativa. O Senhor interviu na história. O Senhor enviou a luz para os homens, a luz do mundo, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Aquele que nasceu num lugar humilde, aquele que andou no meio de nós, aquele que dissipou toda escuridão. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo é a luz que transforma. Cristo é a luz que transforma. Não somente transformou o passado, mas Ele transforma no presente. E esse é o meu tema, para que você pudesse refletir essa noite, que Cristo é a luz que transforma. E a primeira coisa que Cristo transforma é a tristeza em alegria verdadeira.
Eu fico imaginando essas duas cidades, os moradores dessas duas cidades, as quais sofreram o impacto primário da guerra, do conflito, quando os assírios entraram. Não é à toa que se cita essas duas cidades aqui, não. Isaías deixa muito claro que essas duas cidades sofreram um impacto de terror, de total escuridão, aonde vivenciaram algo que realmente lhes trouxe tristeza, mas uma tristeza profunda, porque aqueles que não morreram viram os seus morrendo, violentados, escravizados. Então eu fico imaginando toda essa cena de terror de guerra. Mas a tristeza, não só desse povo, ela foi dissipada por Jesus. Especialmente nesse tempo de Natal, o coração ele está mais sensível, não está? Provavelmente você conversa com pessoas, e pessoas passam a refletir um pouquinho mais sobre a vida, sobre o contexto do ano, elas estão mais abertas a conversas, mas muitas vezes essas pessoas, elas carregam a tristeza. E eu não sei qual é a sua condição hoje, meu irmão e minha irmã, eu não conheço o seu contexto, a sua história por inteiro, mas quem sabe alguns aqui tiveram dificuldades no casamento, tiveram dificuldades familiares, tiveram dificuldades com os filhos, problemas financeiros, de repente alguém aqui perdeu alguém muito querido, e a tristeza tem sido alimentada ao coração, principalmente nessa época de Natal. Mas a realidade é que, enquanto a escuridão traz desordem, desorientação, a luz nos orienta, nos restabelece, nos traz alegria. A luz de Cristo pode sim transformar a tristeza em alegria. O versículo de número 3 deixa muito claro isso, porque diz assim: Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. É interessante essa linguagem que o profeta aqui usa, porque aqui não é uma alegria contida, uma alegria qualquer, não é uma alegria circunstancial, mas é uma alegria plena, de conhecimento de quem é Deus, é uma alegria que tem base em Deus, é uma alegria a qual se festeja a colheita. Quem sabe para nós isso não tenha muito sentido, porque nós vamos ao mercado, compramos os 5 quilos de arroz, né, compramos o açúcar, o óleo e pronto. Mas nesse tempo aqui, a colheita era festejada, porque a colheita realmente era algo voltado ao sustento do povo de Israel. Então se tinha uma festa, e nessa festa todos se alegravam, e é isso que Isaías, aqui o profeta está nos ensinando, que é uma alegria que é além das circunstâncias, porque é uma alegria a qual somente Deus pode sustentar. Mas também ele vai usar a figura aqui, a figura de soldados que repartem os despojos. Também essa é uma figura, no meu contexto e no seu contexto, acredito eu, né, que não é tão perceptível. Mas nesse tempo também, a guerra
trazia não só a vitória, mas como também a apropriação de bens do inimigo. E no tempo então que acontecia a guerra, se ganhava a guerra, todos juntavam os bens do inimigo e ali passavam a repartir. E isso alegrava os soldados, porque eles se apropriavam de riquezas. E para nós hoje o ensino aqui é que não tem maior riqueza do que a alegria na luz, que é Jesus Cristo. Mas tem um segundo ensino, que somente a luz pode transformar, que está no versículo de número 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Nós lemos esse texto e provavelmente você, meu irmão e minha irmã, acostumado já com o contexto bíblico, acostumado já com o contexto teológico, automaticamente vem na sua mente, sim, Cristo pagou os nossos pecados na cruz, não é isso? Isso é verdade. O texto fala exatamente sobre isso. Deus retirou de nós todo o peso, todo o encargo do pecado. E todo esse peso, todo esse encargo do pecado foi remetido à luz que é Cristo Jesus, e Cristo então nos substituiu na cruz do Calvário. E lá ele foi crucificado, morto, mas também com poder ressuscitou. Mas eu gostaria de fazer uma aplicação aqui e te chamar a atenção, porque mesmo reconhecendo toda a história, mesmo olhando para esse contexto e tendo a percepção do que Cristo fez por você, por mim, muitas vezes nós estamos ainda escravizados sobre o jugo de vícios, de erros, de situações desfavoráveis, as quais eu e você se colocamos muitas vezes. Deus, por meio da luz, a luz que resplandeceu na região da sombra da morte, está nos dizendo que Ele já quebrou todo o jugo, todo o peso, todo o pecado. A pergunta é: por que ainda muitos continuam na escravidão? Porque muitos ainda se permitem a ser subjugados por alguma coisa, por algum vício, menor que seja, por atitudes que não transmitem a luz, por falas desconexas que muitas vezes não refletem a luz, por ações tomadas de forma precipitada, que não tem nada a ver com a luz. Porque muitas vezes ainda nós agimos dessa forma. Porque o texto vai dizer que Jesus quebrou todo o jugo, tirou todo o peso, e a vara que feria os ombros e o cetro do seu opressor já foi destruído, já alcançou a vitória, como no dia de Gideão. Numa situação improvável, Deus ouve, Deus vê a necessidade, e Deus abençoa Gideão. Eu digo a você hoje, meu irmão e minha irmã, o Natal é luz, e a luz transforma, e você precisa então tomar uma decisão diante de Deus, e buscar a luz, mais e mais, para que você não continue escravizado, porque Jesus transforma a escravidão em liberdade. Transforma a escravidão em liberdade. Terceiro lugar, versículo de número 5. Cristo é a luz que transforma o conflito em paz.
porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Novamente a metáfora de um soldado. Cristo vem trazer a paz. Que paz é essa, pastor? É uma tranquilidade existencial? É uma ausência de adversidades? Não, mas é uma paz interior. Que mesmo enquanto vivenciamos dilemas da vida, que mesmo enquanto vivenciamos problemas existenciais, o nosso coração tem paz, porque vivemos para a luz, e a luz nos ilumina. Isaías descreve uma cena de vitória sobre o inimigo. Uma vitória tão completa que ao final então dessa guerra, desse conflito, o soldado ele tem a possibilidade de tirar a sua bota, de pegar a sua roupa, a sua couraça e jogar no fogo. Se desfazer dela, porque ele não precisa mais dela. Porque a vitória já foi concedida, não existe mais guerra. E o Natal traz essa informação para nós também, que nós não precisamos mais entrar em guerra com ninguém. Você não precisa mais entrar em guerra com você mesmo. Porque Cristo venceu a guerra e nos aproximou de Deus. E hoje nós temos a possibilidade então de viver debaixo da luz, iluminados por Cristo, iluminados por Deus, e as vestes sujas já podem ser lançadas fora. Você pode colocar as vestes novas. Você não precisa mais se preocupar com as vestes da guerra, porque o conflito foi vencido e a paz reina. E a paz é Jesus. Sim, enfrentamos muitas batalhas espirituais, emocionais, mas eu digo a você, tenha certeza de que a vitória já foi conquistada. Cristo já alcançou a vitória. A transformação já foi realizada. E não é uma transformação parcial ou de momento, mas é uma transformação para todo sempre. Por fim, o versículo de número 6, ele tem uma conexão com o versículo de número 2, no sentido de que o versículo de número 6 explica quem é a luz. Traz para nós essa informação. E a luz é um menino que nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem sabe nesse tempo natalino, você realmente lembre desses nomes que é dado a Cristo. E que a sua memória, então, lhe traga que Deus, Filho, Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é a luz que nos aconselha, que nos ajuda a viver, que nos promete a vida, que nos concede a vida e que nos transforma. Mas Ele também é o Deus forte, que tem poder para mudar toda e qualquer situação, não só as circunstâncias de dificuldade, mas também Ele tem poder, meu irmão e minha irmã, para mudar os seus hábitos e trazer luz para a sua vida. Ele é o Pai da eternidade, Ele já te conectou com a eternidade, mas também Ele requer que nós conectemos outros à eternidade, que venhamos a falar da luz, porque nós somos a luz do mundo, o próprio Jesus, a luz do mundo,
nos intitula assim. E por fim, Ele é o príncipe da paz. Não há mais confronto, não há mais conflito, não há mais guerra, porque Ele exterminou a guerra. E hoje nós podemos então vivenciar a paz. E o governo de Cristo é sobre todos, sobre a igreja, sobre a sua família, sobre a minha família, sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa. Nós cantamos que Jesus é Rei. Rei. Somente os iluminados conseguem acolher com humildade essa informação. Que o Natal, meus irmãos, na sua vida, seja repleta de luz, mas não uma luz qualquer, mas a luz de Cristo. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar? Logo após a oração, eu vou pedir para que você se acende um pouquinho. Os pastores vão se colocar à porta para cumprimentá-los, desejá-los um Feliz Natal. Lembrando que ainda temos o Natal, o culto de Natal, no dia 24. Você está convidado. Se tiver visita na sua casa, traga. Tá? Será um prazer louvar o Senhor juntos. Pai, em nome de Jesus, a luz do mundo, a luz que é transformadora, a luz que nos envolve, ó Pai, a luz que modifica o nosso interior. É no nome dele que nós oramos e agradecemos ao Senhor, porque no passado estávamos na escuridão e o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou à luz. E nós só temos a te agradecer por isso, porque em nós não tínhamos nada para lhe oferecer, mas por graça, por misericórdia, por bondade, por amor, o Senhor decidiu fazer isso. E o Senhor enviou Jesus Cristo para a terra, o qual nasceu humilde, o qual vivenciou as dificuldades da vida, o qual, ó Deus, passou por humilhações terríveis, o qual foi negado, o qual, ó Pai, muitas vezes não tinha onde descansar. Mas Jesus, como sendo a luz do mundo, Ele cumpriu, ó Pai, o papel o qual o Senhor tinha determinado a Ele. E Ele, em obediência ao Senhor, em amor ao Senhor e ao seu povo, levou a cabo a sua missão, ó Pai. Mas Ele ressuscitou, ó Deus, e hoje Ele vive. E Ele ilumina, ó Deus, todo o coração do teu povo. Por isso, ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando no sentido, ó Pai, de estarmos cada vez mais próximos da luz que é Cristo Jesus. Que assim, ó Pai, teremos como desfrutar de uma vida satisfatória, proveitosa, porque no Senhor encontramos tudo, não precisamos de mais nada. A alegria, ó Pai, está em Ti, a liberdade, ó Deus, está em Ti, a paz, ó Pai, está em Ti. Por isso, recebe a nossa oração nesse dia, gratos, porque sabemos que o Senhor veio até nós, que o Senhor modificou o nosso coração, que o Senhor nos transportou para a luz, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção do Senhor, que a misericórdia de Deus, a graça do Senhor Jesus e o amor consolador do Santo Espírito de Deus ilumine a sua vida, ilumine a sua família, ilumine seu viver, não somente no dia de hoje, não somente no dia de amanhã, mas para todo sempre,
Amém. Amém.